Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos que vamos então. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre Europa, sobre o continente europeu. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características físico-naturais e também um pouquinho sobre a população. No caso, a população a gente vai fazer uma relação de ocupação, e quando a gente pensa em termos de distribuição da população, de concentração demográfica, a gente precisa levar em consideração não somente fatores históricos e sociais, mas também fatores físico-naturais. Então essa integração que a gente vai procurar fazer. Para isso, para ficar um pouco mais fácil, vamos regionalizar a Europa. Lembrando sempre que regionalizar para a geografia é dividir um todo, que no caso o continente europeu, em porções, em partes, a partir de um ou mais critérios. Tá? E esses critérios estão relacionados aos objetivos, tá bom? Então aqui a gente vai focar em grandes regiões naturais da Europa, tá bom? Com o auxílio desse mapa, acho que vai ficar um pouco mais fácil, não somente a visualização, o posicionamento geográfico, tá bom? Mas principalmente a gente relacionar determinados aspectos físico-naturais do continente, como, por exemplo, determinados domínios de relevo, determinadas áreas climáticas, determinadas relações com a vegetação, determinados domínios morfoclimáticos que se desenvolvem no continente europeu, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho. Para ficar um pouco mais fácil, vamos regionalizar, vamos pegar a partir desse esquema resumo aqui, vamos fazer uma divisão da Europa em Europa do Norte, Europa oceânica e continental e Europa do Sul. Vamos dividir a Europa nessas grandes porções naturais. Vamos começar pela região norte. Quando a gente fala da região norte, a gente está falando de uma área, como a gente pode perceber aqui, pela presença das linhas paralelas, são regiões que vão se situar em altas latitudes, em porções superiores a 60 graus. Lembre-se, quando a gente fala sobre latitudes, a gente está falando sobre a distância em graus de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. O continente europeu, então, a gente está falando da latitude norte. E pegando como referência as linhas tropicais, que representam ali os limites intertropicais. Então, do Trópico de Capricórnio ao Trópico de Câncer, nós temos a área intertropical, que vai passar ali a 23 graus e 27 minutos, e de 23 graus e 27 minutos até 66 graus e 33 minutos, nós temos os círculos polares, onde inicia o clima temperado. Tá bom? Então, quando a gente fala que a Europa do Norte está situada em latitudes superiores a 60 graus, então são áreas próximas ali ao Círculo Polar Ártico, tá bom? E, consequentemente, nós temos o predomínio de clima, clima temperado e o clima polar, tá bom? Só que quando a gente fala de clima, nós temos uma grande variedade de climas na Europa. Nós temos o clima polar, por exemplo, em porções da Rússia, tá bom? A gente está falando sobre o clima frio ou de montanha, de altas cadeias montanhosas, como, por exemplo, os Alpes, como, por exemplo, os Pirineus. A gente está falando, inclusive, quem lembra da aula passada, da região do Cáucaso, que é o limite natural ao sul entre a Ásia e a África, juntamente com outros domínios, como a gente está falando aqui dos Montes Urais, mais ao norte, tá legal? Então tudo isso aí precisa ser levado em consideração, tá? A gente está falando um pouquinho sobre o clima mediterrâneo, que é um clima muito típico. O que acontece? Quando a gente fala do clima mediterrâneo, é extremamente interessante, A gente fala assim, clima mediterrâneo é que se desenvolve nas áreas próximas ao mar Mediterrâneo. Mas, embora o nome seja Mediterrâneo, ele não se restringe às porções próximas ou banhadas pelo mar Mediterrâneo. A gente tem clima mediterrâneo em outras áreas do globo. Mas, falando aqui da Europa, o que eu queria destacar para vocês? Tá? O clima mediterrâneo, que vai se desenvolver em planícies e planaltos,
Primeiro, além de eles serem extremamente modificados pela ação antrópica, inclusive, né, com grandes impactos ambientais, a gente pode perceber, historicamente falando, né, a modificação do espaço natural, a construção do espaço geográfico através das necessidades humanas através do tempo. Eu quero que você entenda uma particularidade do clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele é muito interessante. Por quê? Ele é o único clima no mundo, utilizando determinados aspectos de classificação, obviamente, que vai apresentar o período de maior intensidade de chuvas nos meses mais frios. Por quê? Os climas geralmente, né, numa grande lógica, né, geral aí, são justamente nos meses mais quentes que nós temos os maiores índices pluviométricos. Já nos meses mais quentes é que nós temos as maiores estiagens, né, no clima mediterrâneo. Então, uma situação extremamente interessante, né, bem peculiar aí. Então, além do clima de montanha, além do clima frio, né, que vários aspectos se aproximam, baixas médias térmicas, inclusive, né, inferiores a zero, né, chegando a temperaturas negativas em determinados meses do ano, né, com uma diversidade muito baixa em termos de vegetação, com uma dificuldade de ocupação por parte da população, a presença, né, de vegetação, né, herbácea, uma vegetação adaptada à presença de frio, né, de baixa oferta hídrica, né, inclusive com algumas espécies xerófilas, né, que são aquelas espécies adaptadas à baixa oferta hídrica, tá bom? Percebam que as precipitações também se dão em forma, né, sólida, né, a gente está falando de neve aí. Quando a gente fala das altas montanhas, né, a gente precisa entender que o fator altitude interfere bastante. Maior altitude, menor presença de gases, menor capacidade de reter calor, menor, né, a temperatura. Tudo bem? Nós temos, né, o clima temperado, nós temos o clima, né, semiárido, que vai se desenvolver em algumas áreas, como por exemplo também em porções do território russo, né, como a gente pode perceber aqui, em algumas áreas de Planalto. Tá bom? E tudo isso vai interferindo diretamente nas atividades humanas, como agricultura, domesticação de animais e a própria, né, sedentarização do homem. Tá bom? Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui, vamos analisar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Então, a gente começou a falar aqui da região norte, a gente fez um posicionamento latitudinal, que são territórios acima, né, de 60 graus de latitude, tá bom? Com isso, a gente tem algumas características do clima, um predomínio de clima polar, um predomínio de clima frio. Então ali vai se desenvolver tanto a vegetação, né, de floresta boreal. Lembre-se que a representação, né, norte, setentrional ou boreal, então são as florestas, né, do norte, que também são chamadas de florestas de coníferas, né, estruturas, né, arbóreas de grande porte, com a copa triangular, né, daí a lógica, né, de coníferas, cone, com folhas aciculifoliadas. Rômulo, como assim, Rômulo? Folhas aciculifoliadas são folhas finas, típicas, né, de locais frios. Então você tem as copas triangulares, você tem as folhas finas, então isso minimiza o acúmulo de água, porque nos dias frios, nas madrugadas frias, essa água sobre a folha poderia, né, se acumular e congelar. Isso traria problemas, então é um processo de adaptação, né? Então uma vegetação também pouco variada, bastante homogênea, com grande presença de pinheiros, né? E com isso você tem muita exploração, tá, de madeira. Então a indústria, né, madeireira, a indústria de papel e celulose é muito forte nessas regiões onde você tem um predomínio de floresta boreal, tá? Como a gente pode perceber na porção norte, né? Nas adjacências ali na região dos Alpes escandinavos, tá bom? E a vegetação de tundra, que é uma vegetação que vai se desenvolver em meses, né, onde você vai ter um solo descongelado, uma vegetação pouco variada, uma vegetação bem rasteira, né, bem herbácea, com grande predomínio de musgos, de líquens, tá bom? Então o que vai se desenvolver nessas áreas de clima polar, como a gente pode perceber aí, né, pela nossa legenda, o domínio da tundra, tá certo? Em áreas, né, subpolares e também em áreas de clima de montanha, tá? Como a gente pode perceber nos Alpes escandinavos, na Islândia, tá bom? Beleza? Então nós temos essa representação.
o que acontece, né? Então o relevo, ele também vai ser marcado, né, tanto pelos Alpes escandinavos, como a gente citou, onde se desenvolve ali principalmente a vegetação de tundra, clima polar, clima frio, né? Como também na planície lacustre da Finlândia, tá? Então nós temos essa região aqui. Extremamente, né, interessante em termos de análise, né, bastante peculiar. Gente, embora nós temos uma baixa presença humana, e essa baixa presença humana tem a ver com as condições climáticas, né, apresentadas, inclusive, dentro de um processo histórico de ocupação. A gente fala muito, né, sobre a questão econômica, né, dessas regiões. Então, por exemplo, na região do Mar do Norte, nós temos importantes áreas, né, de comércio, né, importantes áreas de comércio. Nós temos muita extração, né, de madeira, tá certo? Nós temos algumas áreas de exploração de minerais, inclusive, né, com a exploração de petróleo, tá certo? E eu queria chamar a atenção para vocês para o avanço do descongelamento, né, do Ártico. O que vem acontecendo? Nós temos um avanço do degelo. Muitos cientistas apontam que isso tem a ver com a elevação das médias térmicas do planeta, e essa elevação das médias térmicas do planeta, para muitos, está condicionada ao agravamento do efeito estufa, de origem antrópica, né, as atividades humanas, principalmente depois da Revolução Industrial, com a queima de combustíveis fósseis, com uma grande necessidade energética, com o avanço do desmatamento, são todos fatores que vão contribuindo para o aumento de gases com uma grande capacidade de reter calor, ou seja, agravando um fenômeno natural tão importante que garante o equilíbrio térmico, garante, né, uma estabilidade em termos de variação térmica, mas vem gerando um impacto, ou seja, o agravamento. Outros cientistas apontam, né, que isso tem a ver com eras, né, entre glaciações. Então, em determinados momentos, o planeta, por uma situação ainda não, né, definida, acumula-se mais carbono e, consequentemente, nós temos mais médias térmicas mais elevadas, levando, né, a esse degelo. Em outros momentos, você tem menor presença de carbono, levando ao aumento, né, da presença de gelo, dos períodos, né, glaciais, os períodos de glaciação. Lá no 6º ano, por exemplo, em História, você estudou um importante período, né, o último período de glaciação. Tá certo? Mas vamos lá. O fato é que, independente da linha de pensamento, da linha científica de pensamento, nós temos um degelo. E esse degelo, né, vem sendo... precisa ser analisado com bastante calma, com bastante interesse, porque isso desperta disputas geopolíticas entre países. Por exemplo, por novas rotas comerciais. O gelo vai se abrindo, vai liberando, né, rotas de navegação, e também o derretimento, né, do gelo vai permitindo atividades econômicas, atividades pesqueiras e principalmente a possibilidade de exploração de riquezas minerais. Recursos, né, extremamente valiosos para a realidade econômica. Petróleo, inclusive metais preciosos também podem ser levados em consideração. E fato, né, muitos autores já vêm falando que existe uma grande guerra ali geopolítica a partir, né, do degelo, do descongelamento do Ártico. Também sempre é bom destacar os resultados, né, ambientais disso, a elevação do nível dos oceanos, né, a alteração do macroclima, tá certo? Com potencial de intensificar as tempestades, colocando em risco a própria produção de alimentos no planeta, inundando cidades litorâneas e criando, né, aspectos catastróficos, certo? Então, é importante a gente falar sobre isso. Mas, vamos lá, vamos seguir firmes aqui. Pegando, né, uma segunda classificação, uma segunda porção, né, uma segunda regionalização da Europa, né, a porção que a gente vai chamar de Europa oceânica e continental, a gente vai perceber que nós temos um predomínio das grandes planícies, né, grandes áreas de planície. E quando a gente fala, né, sobre a questão do clima, da vegetação, a gente está falando do predomínio de clima continental, tá? De uma presença também de clima oceânico, né, na porção mais próxima do litoral, e do clima semiárido. Vamos entender essa relação, tá? Primeiro, quando a gente fala do clima continental, é um clima onde sofre muita ação da continentalidade.
Com isso, a amplitude térmica é muito elevada. Rômulo, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. Nas áreas mais próximas, né, ao oceano, você tem influência da maritimidade. E a água, né, é um fator de equilíbrio térmico importantíssimo. O que isso implica de termos práticos? Nós temos, né, assim, extremos, né, uma menor extremidade de temperatura. Então nós temos, por exemplo, verão mais ameno, inverno mais ameno, né, diminuindo a amplitude térmica, tá certo? E quando a gente também fala do semiárido, é importante perceber que isso torna-se também pouco atrativo para a presença humana. Então nós temos baixa densidade demográfica nessas áreas, como por exemplo, né, na região próxima aqui, ó, de territórios russos, tá bom? Como a gente pode perceber. Beleza? Certo? E é uma região historicamente de grande ação, de grande interferência antrópica, tá certo? E nessa área, né, quando a gente fala de economia, ali nós temos importantes capitais, inclusive capitais globais, cidades com forte influência planetária, que estão no topo da hierarquia urbana mundial, né? A gente tem ali, por exemplo, Londres, nós temos Berlim, nós temos Moscou, nós temos Paris, né? E nós temos outras grandes capitais, tá certo? Pegando agora para a Europa do Sul, né, uma região que vai se estender desde, né, da Península Ibérica, desde a região da Espanha até o Cáucaso, né? Pegando toda a porção sul da Europa, a gente pode perceber que nós temos ali a presença de grandes cadeias montanhosas, grandes cadeias orogênicas, frutos de um processo geológico de convergência, tá bom? Então a gente está falando aqui, ó, dos Alpes, tá bom? A gente está falando aqui, né, da região de Cárpatos, tá bom? A gente está falando sobre a região, né, dos Apeninos, a região dos Balcãs, a região do Cáucaso, tá legal? São áreas, né, dos Balcãs, né, sendo representados aqui. Então são regiões das altas montanhas. Consequentemente, o clima ali que vai predominar nessas áreas são as altas climas de montanha, né, clima frio, né, de baixas médias térmicas, tá certo? Mas também nós temos a presença das planícies e planaltos mediterrâneos. São áreas de intensa ocupação humana e, detalhe, histórica, né? Ali também se localizam importantes metrópoles, importantes cidades, não somente para a hierarquia regional, para a hierarquia urbana da Europa, mas também para a hierarquia urbana mundial, como, por exemplo, Lisboa, Madrid, Marsella, né? Nós temos aí importantes capitais. Então, já que a gente já fez uma geralzona aqui, né, em termos das principais características de relevo, de vegetação, né, de clima entre essas três grandes porções europeias, a Europa do Norte, a Europa Oceânica Continental, a Europa do Sul, vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, dos rios, tanto em termos de ocupação humana, tanto em termos de comércio, de navegação, tá certo? São rios de extrema importância, embora, né, com grandes impactos ambientais que chamam a atenção, tá bom? O que acontece? A gente pode perceber que esses rios, né, eles apresentam de fato grande importância histórica. Então, a Europa, né, apresenta uma rede hidrográfica, vamos chamar assim, bem distribuída, tudo bem? Então, áreas, né, que favorecem um processo de ocupação, de circulação e, detalhe, a economia das regiões, em muitos casos, estão relacionadas aos rios, estão relacionadas a áreas portuárias, estão relacionadas ao comércio, né? Como, por exemplo, o Porto de Amsterdã, que é, né, o principal porto europeu, né, que fica nos Países Baixos, de grande importância, extremamente moderno, tá bom? Assim, 3 rios eu queria chamar a atenção para vocês. Não dá pra gente falar sobre todos, né? Mas 3 rios eu queria chamar a atenção para vocês. O rio Danúbio, o rio Reno e o rio Volga, tá bom? Vamos começar aqui pelo rio Danúbio, né, que nasce na Alemanha, atravessa 8 países, né, até desembocar no Mar Negro. E detalhe, 4 capitais são banhadas por esse rio. Então, por exemplo, né, a capital da Eslováquia, que
a capital, né, da Sérvia, a capital da Hungria, a capital da Áustria, né? Então a gente está falando, quando a gente fala da Áustria, Viena, né? Bratislava é a capital da Eslováquia, Belgrado é a capital da Sérvia e Budapeste é a capital da Hungria. São áreas assim muito historicamente, né, de grande presença, de grande fluxo turístico, né? A porção oriental da Europa é uma área assim belíssima de grande atração turística. A gente fala muito sobre as grandes capitais mais ocidentais, né? Como Roma, como Paris, como Londres, mas assim a Europa Oriental fascina e fascina muito, né? Certo? E quando a gente fala da bacia, né, hidrográfica do Rio Danúbio, que é uma área de drenagem para o rio principal, que é o Rio Danúbio, né, com seus afluentes e subafluentes, é uma área de extrema importância para a porção centro-europeia, né, centro-oriental europeia, que permite embarcações, né, que chegam ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo. Então é uma área, né, de importância comercial que não se refere apenas a uma importância comercial regional, mas de grande importância mundial, tá bom? O Rio Volga, né, que é o mais extenso da Europa, que nasce, né, lá no Planalto de Valdai, que fica naquela porção europeia da Rússia, e vai percorrer ele longo trajeto, quase 4.000 quilômetros, né, se eu não me engano, e descreve, né, faz ali, chama atenção ali pela curva em torno de Moscou até desaguar no delta do Mar Cáspio, né? Então, uma região extremamente importância ali geopolítica, muito disputada, né, através de seus interesses, tá bom? O que acontece? A gente precisa, né, entender alguns aspectos. Primeiro, pelo posicionamento geográfico, né, essas águas elas ficam congeladas durante o inverno. Tá? Mas ao mesmo tempo, esse rio ele é responsável por quase 50% do tráfego fluvial russo. Então, nos meses, né, que ele fica, que permite, né, ele está descongelado, que permite a navegação, você tem muita importância comercial. E ao mesmo tempo, pelas suas características físicas, você tem trechos desse rio onde você tem barragens, inclusive com a presença de hidrelétricas, né? Com a produção energética. Então é um rio que tem características comerciais, importância comercial bem diversificada. Tá? E por último, e não menos importante, o rio Reno. Né? Quando o professor de história fala, né, sobre Primeira Guerra Mundial, as disputas imperialistas, a Segunda Guerra Mundial, muito se fala sobre a região do Reno, né? De grande importância econômica. Por que isso? Uma área de integração entre a Suíça, a Alemanha, a França e os Países Baixos. Certo? Esse rio Reno, ele nasce nos Alpes suíços, então você tem ali uma drenagem térmica, né? Uma alimentação, né, nival, ou seja, você tem ali um regime nival, certo? Que é através do derretimento da neve, certinho? E a foz, né? O deságua acontece no Mar do Norte. Eu queria até chamar a atenção aqui no Mar do Norte, porque é uma área que não se congela. Aí você fala, Romulo, mas poxa, olha a latitude. Você não tem essa tendência natural de congelamento, principalmente nos meses de inverno? Então, a gente precisa analisar outras características. Existem as chamadas correntes marítimas, que são quentes, são frias, né? Apresentam maior salinidade, menor salinidade, maior profundidade, menor profundidade. O que são correntes marítimas? São grandes porções dinâmicas do oceano. Aquelas correntes, né, marítimas formadas na região intertropical, elas são quentes, né? E aqui nós temos a presença, né, de uma corrente quente do Golfo que avança sobre esse território e é justamente a corrente, mas essa corrente marítima quente que não permite o congelamento dessa região do Mar do Norte. Os professores de história, por exemplo, falam que foi uma área de grande disputa ali, principalmente envolvendo a Marinha Britânica, a Marinha Alemã. Ali nós temos um importante episódio que deu origem a um filme chamado A Caçada ao Bismarck, que era, né, um dos navios mais poderosos da esquadra de guerra, né, nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que foi afundado ali por uma grande estratégia. Alguns até apontam um erro, né, do próprio comandante do Bismarck, né, que foi uma disputa ali entre submarinos, tá bom? Entre navios e também entre submarinos.
Então foi uma guerra assim naval muito que chamou muita atenção durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E quando a gente fala do Rio Reno também, como eu citei para vocês o Porto de Amsterdã, a região de Foz, no Mar do Norte, né, que a gente estava falando ali, que é uma área que não congela devido à corrente marítima quente que passa ali, que atinge esse território, fica próximo ao porto, né, de Roterdã, tá? Que é o maior, que é o principal porto, né, da Europa, tá bom? Então a gente precisa levar isso em consideração. Agora falando sobre, né, sobre população na Europa, a gente precisa entender o seguinte, dentro de uma estimativa para 2020, né, a Europa tem assim, quase 800 milhões de habitantes. Né? Temos uma estimativa aí, algo próximo a 750 milhões de habitantes. Isso representa cerca de quase 10% da população mundial, né? Não chega a 10%. E, né, assim, superando apenas a Oceania, né, que tem uma população ali em torno de 42 milhões de habitantes. Então, é uma população que também está pessimamente distribuída no território europeu. E essa distribuição tem a ver também com as condições naturais, tem a ver com as condições históricas, com a evolução social, com as características de vegetação, com as características climáticas, tá bom? E ao mesmo tempo, esse desenvolvimento também precisa ser levado em consideração os resultados dele, em termos de grandes impactos ambientais, grande desmatamento, grande contaminação hídrica, grandes prejuízos, né, para a fauna e para a flora local. Tá? Então nós temos aí esse histórico, né, de desmatamento. Quando a gente fala de uma população hoje, o que a gente precisa entender? Esses aspectos a gente vai aprofundar bastante em outros momentos. A Europa, né, representa, de uma forma geral, países que já concluíram a sua transição demográfica, então com isso apresentando uma baixa natalidade, uma alta expectativa de vida. Muitos países, né, apresentam um crescimento vegetativo negativo, então se dependesse apenas do nascimento de bebês, você já teria uma população, né, encolhendo. Isso economicamente é muito ruim. Né, porque você perde a vitalidade econômica e até mesmo, né, reduz a lógica de perpetuação da cultura. Então, em um curto momento ali, a um curto prazo, você tem grande estímulo e grande dependência da atração imigratória. Aí você cria aquela contradição. Você precisa do imigrante, mas em muitos casos você tem políticas seletivas. É uma das grandes contradições da globalização. Se de um lado você tem todo um favorecimento em termos de tecnologia, em termos de políticas econômicas, para a circulação de mercadorias, de capitais, de ideias, de pensamento, uma imposição, né, cultural muito forte, a partir de interesses, né, de um pequeno número de países, de um pequeno número de pessoas, de um pequeno número de empresas. Nós temos uma tentativa, né, de manter essa imposição ocidental capitalista e cristã. Né? Mas quando se refere, por exemplo, à circulação de pessoas, extremamente impactada pelas transformações produtivas, pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, dos meios de transporte, nós temos uma intensificação desses fluxos migratórios nos últimos anos, nós temos uma contradição. Então, para alguns grupos, né, algumas nações, algumas nacionalidades, alguns grupos étnicos, né, nós temos uma abertura, né, uma abertura de braços abertos. Para outros nós temos cerca, muro, fiscalização. Né? Nós temos o Frontex, que é o órgão da União Europeia que cuida nessa fiscalização das fronteiras em termos de imigração, que faz esse aparato. Então, nós tínhamos, né, há muito tempo essa tentativa de imigrantes provenientes, né, da África, sobretudo de porções central e norte da África, que através de barcos, né, pequenos tentam atravessar o Mediterrâneo. Alguns donos de barcos se especializaram nessa travessia, onde eles vão, né, e recebem um volume absurdo de riquezas ali, de dinheiro, grana, né, para levar essa população até determinado ponto, depois solta essa população em botes, né, dentro já do mar territorial dos países, para toda a política migratória funcionar. Né? Então, os fatores socioeconômicos de atração. Por outro lado, o que a gente pode perceber? Que a médio e longo prazo, os países europeus eles tentam estimular
a natalidade, né? Aumentar a taxa de natalidade, aumentando a taxa de fecundidade. Né? E para isso, políticas públicas favoráveis, dando, né, auxílios, né, para os casais terem filhos, estímulos, né, um bom sistema de saúde, um bom sistema de educação, um bom sistema de segurança, né, uma boa qualidade de vida de uma forma geral para tentar estimular, né, isso. Por que isso, gente? Porque quando reduz né, a percentual da PEA, da população economicamente ativa, você de fato você encarece a mão de obra, porque você oferta menos. Né? Então, quanto menor a oferta de mão de obra, maior o custo, maior, né? O valor dos salários, certo? Ao mesmo tempo, a PEA é a população que dá vitalidade econômica, é a maior parcela que compra, que consome, que paga impostos, que dá vitalidade econômica, né? E ao mesmo tempo, você tendo grande concentração de idosos, você cria problemas orçamentários, entre eles o desequilíbrio na previdência. Né? Então você tem esse estímulo. Agora, por fim, eu queria chamar a atenção para as transformações recentes em caráter geopolítico que vai intensificar e vai dar origem àquilo que começou a ser chamado de crise migratória na Europa. Principalmente relacionada pelo avanço da Primavera Árabe, que começa da Tunísia, passa para o Egito, né? Líbia, pega outras porções do norte da África, avança, né? Isso no final de 2010, em dezembro de 2010, avança, né? Para a Ásia, porções do Oriente Médio. No início de 2011, nós temos ali o grande destaque, né, para a guerra civil na Síria, onde os rebeldes tentam derrubar o governo de Bashar al-Assad. Em 2014, nós temos o avanço do Estado Islâmico, certo? Então, toda essa evolução em 2010, onde você tem parcelas da população, sobretudo jovens, numa situação de crise, de pobreza e desemprego, né? Vivendo em países onde governadores, né, estão no poder político durante décadas, como é o caso que eu citei, né, na Tunísia, do Egito, da Líbia, né, a Síria. O governo, né, a família de Bashar al-Assad está na administração desde 1970, o atual governante, né, Bashar al-Assad está sendo reeleito desde 2000. Então, se você juntar o tempo do pai mais Bashar al-Assad, você tem 50 anos, né, que a família está no controle. E em 2014, né, assim, derrubando governos, certo? O governo sírio resiste até hoje, mas a Síria em guerra civil. E somando a isso, em 2014, nós temos, né, o fortalecimento daquilo que foi chamado de Estado Islâmico, né, que surge ali no contexto da invasão estadunidense de aliados no Iraque. Há uma resistência muito forte por parte da população, de setores, né, minoritários da população sunita, né, que Saddam Hussein era, né, da fração sunita. Então você tem toda uma resistência com vários grupos, grupos, né, se unindo, inclusive, né, porções da Al-Qaeda se unindo e formando esse grupo chamado Estado Islâmico, que vai se tornar um grupo independente da Al-Qaeda, vai ter autofinanciamento com o controle de áreas de produção, né, de prospecção de petróleo, sequestro. Eles conseguem se autofinanciar, eles têm acesso à alta tecnologia, armas, carros, utilizam bastante a internet, mesclam, né, essa questão de barbárie com perseguições, assassinatos, né, julgamentos sumários que eles tentam impor uma deturpação da Sharia, né, da lei islâmica, nesse suposto Estado teocrático. Obviamente que eles não representam, né, tão de longe, representam uma pequeníssima minoria dos islâmicos, né, esse fundamentalismo. Existe fundamentalismo em todas as religiões, em todos os dogmas, né, mas o fato é que essas perseguições aos xiitas, essas perseguições a outros grupamentos, né, aos cristãos, né, a outras minorias étnicas, esse avanço para a Síria, né, aproveitando esse momento de ebulição síria e formando o chamado Estado Islâmico em porções do Iraque e da Síria. Eles chegaram a dominar a segunda maior cidade no Iraque, que é Mosul, chegaram a dominar uma importante cidade chamada de Alepo, na Síria. Desde 2015, 2016, eles vêm sofrendo derrotas, seu território de atuação foi muito, né, de controle foi muito reduzido, mas o fato é que desde 2014 nós temos um aumento muito forte de refugiados para a Europa. A definição de refugiado, né, da forma que nós entendemos hoje, que são pessoas que migram porque eles estão colocando em risco a própria vida, né,
situação mesmo de poder morrer por perseguições. Logicamente que existem refugiados econômicos, né, em regiões de muita pobreza, onde você não tem emprego, refugiados, né, climáticos em áreas onde você teve problemas relacionados a terremotos, tsunamis, né, problemas, né, de grandes tempestades, grandes enchentes, grandes deslizamentos, né, áreas de liberação vulcânica. Então são os refugiados ambientais, tá? Perseguições políticas, ideológicas e tal. O fato é que esses refugiados, né, começam a chamar bastante atenção no pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1951, pela Conferência de Genebra, foi criado justamente uma legislação específica para a questão dos refugiados. E, ao mesmo tempo, foi criado a Acnur, né? O órgão da ONU responsável pelos refugiados. Acnur significa, né, a sigla, o Alto Comissariado das Nações Unidas para a questão dos refugiados. A situação aumenta-se muito o fluxo migratório para a Europa, né, utilizando como portas de entrada, né, porções, né, na transição asiática, por exemplo, utilizando a Turquia, perpassando pela região dos Balcãs, pelas áreas mediterrâneas, né, mas cujo principal objetivo é chegar nas economias continentais mais fortes, mais dinâmicas, como a Alemanha e pela França. E a gente pode perceber que os países eles adotam medidas diferentes. A Alemanha, né, da Angela Merkel, adota, né, a lógica de braços abertos, com melhor acolhimento. Quando você fala de outros países com menor, né, desempenho econômico, economias mais frágeis, que utilizam, né, de uma política extremamente agressiva, com cerca, com muros, né? Na França, por exemplo, nós temos um campo de refugiado que recebe o nome de selva, só para vocês entenderem a questão dos refugiados. O nome acho que já fala por si só, né? E ao mesmo tempo, o que nós temos? Esses refugiados, né, sendo recebidos com bastante preconceito, xenofobia. No momento de crise econômica, isso estimula mais a ação de grupos extremistas de extrema-direita, partidos neofascistas, né, que, né, desempenham críticas aos imigrantes, inclusive com violência. Né? Nós temos vários casos aí sendo noticiados, né, nas reportagens, jornais, revistas, na televisão, que chamam a atenção para isso. Tudo bem? Então, nós temos toda essa dinâmica, né, envolvendo as regiões europeias, tá bom? A gente tem ainda muita coisa para falar sobre a Europa, a gente vai partir, né, na sequência para a gente falar um pouquinho sobre a construção econômica na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, tendo a União Europeia como principal tópico, principal tema de destaque, tá certo? Então, até lá, grande abraço para vocês, muito obrigado.